Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Deus é muito bom, irmãos. Deus é fiel, um Deus generoso, cuidadoso, né? Que cuida das nossas necessidades, que fala conosco. Como é bom a gente ter o Senhor nas nossas vidas, amém? Fale para o seu irmão que está com você. Diga, próxima quarta, traga pessoas. Gente, a gente não pode só ser abençoado, né? A gente também tem que ser um povo que abençoa. Então, traga a sua célula para o culto da quarta. Quartas Power. Quem foi abençoado aqui na hora do louvor? Meu Deus, eu não tenho nem maquiagem mais. Tanto que eu chorei ali no louvor. Então, Deus é tão maravilhoso. Nós precisamos trazer nossa célula para quarta-feira. Trazer amigos, né, que precisam de uma experiência com Deus. Então, seja uma pessoa usada pelo Senhor. Amém? Quem quer ser usado pelo Senhor? Então, próxima quarta, você vai trazer seus amigos. A gente quer ver esse culto da quarta cheio mesmo, transbordante de pessoas. E as pessoas saem daqui abençoadas, né? Então, o pastor Marcos pediu para mim para falar sobre cura. Nós estamos nas quartas da cura das emoções. Então, o tema dessa palavra é cura das áreas de vulnerabilidade. Coloque aí. Então, cada um de nós temos áreas, né? Que ainda precisam de cura. Quem reconhece que tem áreas ainda da sua vida que precisam de cura? Todos nós, né? Então, só que às vezes, irmãos, a gente não cresce, a gente não avança. Eu vou pedir uma aguinha aqui para mim, viu? Por favor, aí, o pessoal da atmosfera. A gente tem uma vida empancada, né? A gente está emperrado. E a gente tem um chamado, a gente quer servir o Senhor, quer cumprir o propósito do Senhor, mas a gente não consegue sair do lugar. Provavelmente tem uma área aí da sua vida que precisa do toque do Senhor. Coloque a mão na sua cabeça assim. Diga, Espírito Santo, tome agora os meus pensamentos, a minha mente, cativa a obediência da tua palavra. Diga, Espírito Santo, fale comigo. Eu preciso ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei onde está Abner, que está aqui com o violão, mas alguém vai lá, ele pega ali um banquinho, mas eu vou precisar que ele venha tocar violão aqui, enquanto eu estou ministrando. Eu gosto de teclado, mas hoje não tenho teclado, né? Então, nós precisamos detectar, irmãos, perceber quais são as áreas da nossa vida que a gente está sem romper. Se você não está conseguindo ainda detectar, perceber, comece a orar. Por que, Deus, eu não estou conseguindo romper? Né? Eu me lembro de uma irmã aqui da nossa igreja, ela se converteu, e ela foi crescendo, e foi mudando, e foi vencendo, foi abandonando pecados, foi sendo transformada. Mas tinha uma área na vida dela, e a gente conversava na época, eu discipulava ela, e a gente conversava, né? E Deus orientava ela, só que ela não obedecia às orientações do Espírito Santo, e eu estava ali ajudando ela, não conseguia pôr em prática para romper naquela área. Gente, ela foi paralisando, hoje está desviada. Que triste. Quando Deus dá uma instrução para nós de correção, olhe, trate essa área na sua vida, olhe, deixe esse pecado, preste atenção nisso. A gente deve levar em consideração aquilo que Deus está nos mostrando. Porque quando a gente não obedece, a gente sofre muito. E era uma pessoa que eu e Marcos gostávamos muito, mas era sempre no nosso discipulado, eu perguntava, nada de obedecer, nada de mudar. E aí foi sendo uma brecha para o inimigo destruir a vida dessa irmã. Então nós temos que perceber na nossa vida, né, por que nós não estamos avançando. Deus está acontecendo comigo, né? Então Deus, Ele quer que eu e você a gente cresça e avance, amém? Mas às vezes a gente não está conseguindo. Então você precisa buscar o Senhor, sabe? Você precisa ir lá para Deus, para Ele mostrar qual é a área. É o motivo que você está assim, aprisionado, andando em círculos, e não muda, e passa ano e entra ano, são as mesmas dificuldades. Você precisa levar isso a sério.
Quando a gente leva a sério mesmo, eu não quero mais continuar assim. Deus começa a fazer coisas novas. Amém? Quando vem uma insatisfação no coração da gente, Deus começa, sabe, a nos mudar. Então, eu quero dizer a você, temos que perceber, porque Deus quer curar essas áreas de vulnerabilidade, de nossas fraquezas, áreas que ainda não foram tocadas pelo Senhor, né? E aí, eu vou colocar aqui o livro de Jeremias, mas se você tiver com sua Bíblia, abra aí no livro de Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias. Deus sempre fala comigo, quando eu leio Jeremias, o capítulo 1. Sempre Deus fala comigo. Então, Jeremias capítulo 1. Eu coloquei os versículos aí para a gente ir acompanhando. Essa versão aqui é a versão atualizada. Então, o capítulo 1 vai falar sobre o chamado de Jeremias. Gente, Jeremias tinha mais ou menos 17 anos quando o Senhor o chamou para ser um profeta. Você sabia que Jeremias foi um dos maiores profetas? Ele era bem novinho quando o Senhor o chamou. Ele era filho, né, de uma linhagem sacerdotal. Ele não era sacerdote, mas ele era filho de sacerdote. E aqui no texto, versículo 4, diz assim: a mim me veio, nós vamos ler do 4 até o versículo 12, tá certo? Jeremias capítulo 1. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, até o 12, né? Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu acho esse texto muito forte, sabe? Muito forte. Um rapazinho de 17 anos. Ele tinha antes, alguns historiadores dizem que tinha 17, outros dizem que tinha 20. Mas aí, entre 17 e 20 anos, um rapaz tão novo, mas um rapaz tão comprometido com Deus. E o Senhor, né, o encontrou. Gente, só quem encontra é quem procura. Ele não estava com a cara para cima. Não, havia no coração de Jeremias uma fome, uma sede por Deus, né? Com certeza ele estava diante do Senhor, buscando a face do Senhor. Então eu quero te falar, para Deus começar um processo de cura e mudanças nas nossas vidas, na sua vida, é necessário algumas coisas para acontecer esse processo de cura das nossas vulnerabilidades, né? A primeira coisa que precisa acontecer na minha vida e na sua vida, para a gente ser curado, é ouvir o que Deus pensa sobre mim. Você precisa se colocar numa posição de ouvir. Você precisa buscar o Senhor. Coloca aí, por favor. Depois eu vou deixar os versículos. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer a você, que quer uma cura nas áreas de vulneráveis, nas áreas, eu tenho áreas de vulnerabilidade, né? Que eu sempre tenho orado ao Senhor, eu quero cura nessa área específica, Senhor. Essa área, muitas vezes eu percebo que fica me impedindo de romper. E nós precisamos insistir mesmo em oração, até que Deus venha e nos toque. Mas para começar
mudanças na sua vida, sabe? A paralisia sair de você. É necessário que você primeiro, você precisa se colocar nessa posição de ouvir o que Deus pensa sobre você. Toda mudança profunda nas nossas vidas começa quando nos dispomos a ouvir o que Deus pensa sobre nós. E também o que Ele quer em cada área das nossas vidas. Então, as mudanças começam com a busca em ouvir Deus. Quem está disposto aqui de buscar ouvir o Senhor? Em cada área, ouça o Senhor, né? Então aqui no versículo 5, o Senhor fala para Jeremias: a mim veio, pois, a palavra do Senhor. Meu Deus, um menino de 17 anos, tu já imaginou? Jovem. E Deus chegar para aquele menino e ele dizer: olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Que visão maravilhosa! Essa é a visão que Deus tinha desse rapaz. Ele conseguiu ouvir. Como é importante a gente buscar ouvir o Senhor. Então a primeira coisa, vá buscando o Senhor. Quer uma mudança na sua vida? Você precisa se colocar na posição de: eu quero ouvir a Deus sobre o que Ele pensa sobre mim. E foi bem chocante para Jeremias, né? Porque Deus estava dizendo: olha, eu te vejo como um rapaz sensível à minha voz. Você é meu amigo. E eu lhe vejo um rapaz sensível que vai me ouvir. E tudo que eu falar, você vai transmitir o meu recado para nações, para os povos. Eu te vejo como um profeta, cheio de autoridade. Você, rapaz, é a minha boca, meu amigo. Vou dizer para você os meus pensamentos e você vai transmitir. Meu Deus, que coisa linda! Só que ele não se via dessa forma. Então foi bem chocante a forma como Jeremias se via era totalmente diferente da forma como Deus o via. Então a segunda coisa que eu quero te falar: se você quer receber cura nas áreas de vulnerabilidade, se você quer crescer espiritualmente, se você quer avançar, passar pelo processo, começar um processo de mudanças, a segunda coisa que precisa na sua vida, além de ouvir o que Deus pensa sobre você, você precisa ser transparente. Abrir seu coração para Deus e dizer para Ele como você se vê. E aí no versículo 6 está Jeremias, chocado com a visão de Deus, porque ele não tinha essa visão. Irmãos, é a pior coisa que existe. É Deus ter um pensamento e você ter outro. E eu vejo que o diabo, ele rouba chamados quando a gente não está alinhado com o que Deus está vendo. Ore comigo: Espírito Santo, alinhe meus pensamentos, alinhe minha visão. Eu quero ver o que o Senhor está vendo. E eu quero pensar o que o Senhor está pensando. Graças a Deus que Ele abriu o coração. Deus, mas eu vou te dizer, se eu me ver desse jeito, pois eu não vejo não. Será que não é outra pessoa não que você está falando? Ele chegou aí no verso 6 e disse ao Senhor, né? Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Então Jeremias, ele ali estava dizendo: Senhor, o Senhor me vê como profeta, um homem corajoso, intrépido, mas eu não sou esse homem. Eu não sou. Eu sou medroso, sei nem falar.
eu fico me sentindo incapaz. Como uma criança, eu me sinto assim. Olha como o sentimento, muitas vezes os nossos sentimentos, como eles são às vezes impedimentos, sim ou não? Porque a gente sente muitas vezes, e não é sentir, é porque esse sentir é a gente dizendo: Deus, eu não me vejo desse jeito. Quando a gente fala assim: Senhor, mas eu não estou sentindo, é que você está dizendo assim: Deus, eu não estou enxergando o que o Senhor está enxergando. E por a gente não enxergar, isso se torna um impedimento. A gente já viu muitas vezes nas células, por exemplo. A gente tem pessoas nas células e você vê muito potencial. E você chega para aquela pessoa e diz: olha, você quer ser um discipulador? Eu quero, mas agora não. Eu não tenho condições não. Eu tenho isso e isso com defeito. Como se os defeitos fosse algo. Porque assim, quem é que não tem defeito, minha gente? Só que a gente vai mudando e sendo transformado de glória em glória. A gente vai aceitando os desafios que Deus nos dá e Ele vai nos transformando à medida que a gente se dispõe. Mas tem gente que diz: não, não, não. Só quando eu mudar, e nunca muda. E nunca se torna o que Deus planejou. Por causa do medo, da visão errada que tem de si. E Jeremias, ele foi bem transparente com Deus. Deus, eu não sou voz profeta. O Senhor está pensando uma coisa de mim. Olhe para mim. Veja. Inseguro, medroso, incapaz. Olha os pensamentos que eu tenho a meu respeito. E isso é muito importante, sabe? Porque a gente precisa ser transparente. Falar para Deus. Mas essa transparência de colocar o coração é disposto a que Ele mude e nos alinhe, tá bem, irmãos? Porque eu vejo pessoas admitindo seus sentimentos, mas apegado a eles e não quer largar. Deus diz: mas eu te vejo assim. Não, Deus, mas eu não consigo me ver, eu não consigo. Tu não consegue sozinho, mas se tu te apegar a Deus, Ele vai te tocar e você vai se ver, amém? Porque você vê Jeremias, mais ou menos 17 anos, ele não se via, mas o camarada tomou uma decisão: eu não me vejo, o Senhor vê, é? Pois Senhor, me ajude a ver também. Me ajude a ver também, porque eu quero ser o que o Senhor está dizendo de mim. Eu não vejo, nem sou isso, mas o Senhor está dizendo que eu sou, então eu quero ver e quero ser. Que coisa maravilhosa é uma pessoa se dispor a ser tratada por Deus, a deixar Deus tocar nessas áreas de fraqueza e não se apegar a elas. Tem gente que não muda porque eu sou assim, de jeito não. Você é assim, de jeito não, se tu quiseres ser assim. Porque se você buscar o Senhor, Ele vai fazer na tua vida. Olha, existem pessoas que a gente fica chocado com o que Deus já fez na vida dessas pessoas. Quando eu olho mesmo para a vida de Joyce Meyer, quem foi essa? Quem era aquela mulher, meu Deus? Abusada pelo próprio pai a infância toda. Casou com um bandido com 18 anos para sair de casa. E o homem aprontou todos, abandonou ela. Pois aquela menina cheia de traumas, que ali era um poço de trauma. Mas ela se deixou tocar, minha gente. Ela foi buscando Deus e ela foi deixando Deus mudar a vida dela. E quem é a Joyce Meyer? Assista ministrações dela no YouTube. Uma mulher conhecida em muitas nações da terra, que escreveu não sei quantos livros. Tem até alguns livros muito famosos dela. Campo de Batalha na Mente. E tantos outros livros, né? Beleza em vez de cinza, quando ela conta o testemunho da cura dela, dos abusos, como Deus foi curando ela. Gente, Deus quer nos curar, mas você precisa primeiro ouvir o que Ele pensa. Em segundo lugar, ser transparente. Mas no terceiro lugar, você precisa deixar Deus mudar a sua mentalidade, amém? Diga: eu preciso deixar Deus mudar a minha mentalidade. É aí que pega o negócio. Porque muitas vezes nós sabemos, como Jeremias, das nossas áreas de vulnerabilidade, de fraqueza,
situações que ainda não fomos curados. Vez ou outra a gente retrocede. Mas o problema não é isso. Muitas vezes o diabo vai naquelas áreas vulneráveis, sim ou não? Para te atingir, porque ele sabe, se pegar você, você retrocede. Você fica prostrado na cama chorando o dia todo. Você deixa de... Eu não quero mais ser líder, não quero mais ser discipulador, não presto mesmo. Então ele sempre arruma situações para te paralisar nas áreas da vulnerabilidade, das fraquezas, das doenças emocionais, das dores, dos traumas, coisas ainda que não foram tratadas nem curadas. Essas áreas o diabo vai tocar você para paralisar. E a transparência é muito importante, mas não só a transparência. Deixa Deus mudar a sua mentalidade. E o verso 7, o Senhor então fala com ele, diante da transparência dele. E olha, Senhor, sinceramente, o Senhor me vê como profeta, pois eu não consigo me ver assim. Eu sou uma criança. Aí Deus diz a ele, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então Deus está falando para ele, ei, eu vou te educar. Essa visão que você tem de você, não fui eu que coloquei no seu coração. Quem disse a você que você é uma criança? Eu te disse isso? Irmãos, aí é que pega na nossa vida. E é aí que o diabo consegue roubar chamados, ministérios, propósitos, sonhos. E a pessoa fica perdendo toda a vida sem sair do lugar. Porque não está deixando Deus mudar a mentalidade. Sabe? A nossa mentalidade, ela começa com a nossa criação. A forma como fomos educados, situações que vivenciamos. Tudo isso, a nossa educação, como fomos criados, as situações que passamos, circunstâncias, elas vão formando a nossa forma de pensar. Como seu pai lidou com você, como sua mãe lidou com você. Eu fui criado com meu avô, com minha avó, com minha tia. Eu fui criado com um vizinho. Tudo isso, a sua história de vida, faz com que você tenha uma forma de pensar. Te educa. E aí você, através de tudo que você passou, você começa a se enxergar de acordo com o que você passou. Com a sua história de vida. Isso forma, né, a forma de você se enxergar. E enxergar Deus. E o pior não é isso. É que a gente é educado pela criação que tivemos. Os amigos que muitas vezes na escola talvez zombavam de você, humilhavam você. As humilhações, as brincadeiras e situações de vergonha vão formando um padrão de pensamento que não é o padrão de Deus. E às vezes, por exemplo, nossos filhos, as crises que eles passaram, né? Algumas situações, eu digo, mas nós nunca falamos isso para ti. E o diabo então usa situações e vem aqueles pensamentos dizendo, você é isso. Você não presta. Você não tem valor. E o problema é que a gente fica acreditando naquela vozinha na nossa mente que fica nos educando através das situações. E isso se torna um padrão de pensamento como se fosse verdade mesmo. E como a gente foi criado daquele jeito, tem gente que se apega a esses pensamentos e diz, eu sou assim. Isso se torna, sabe o quê? Uma fortaleza. Quando uma pessoa acredita mesmo que é daquela forma. E aí se converte.
Por que ler a Bíblia? Por que eu e você devemos ler a Bíblia? Para mudar o padrão dos nossos pensamentos. Muitas vezes os nossos pensamentos, a forma como a gente se vê, se torna uma resistência para o chamado de Deus. Quem está aqui? Você se vê desse jeito e se apega àquele pensamento como se fosse Deus que te educou para ser isso. É como aconteceu com Jeremias. Ele se apegou ao pensamento que ele tinha. Eu não passo de uma criança. Não, mas eu lhe vejo como profeta. Mas Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não posso ser profeta. Eu nem sei falar. Eu tenho medo. Eu sou inseguro. Eu não sou profeta. Não fale isso, porque eu não penso isso de você. Quem mandou você pensar isso? Quem disse que você é isso? Jeremias precisou deixar Deus educá-lo. Ele precisou deixar Deus quebrar aquele padrão de pensamento que ele tinha herdado das circunstâncias da vida. Olha, gente, é uma fortaleza do inferno. É a maior resistência que o Espírito Santo tem comigo e contigo. É para mudar a nossa mentalidade. Você sabia disso? A gente dá um trabalho muito grande a Deus, porque a gente fica resistindo. Não, mas eu não sou assim. Mas eu não vou conseguir. Não consigo. Quando você vê essa palavra não consigo, tem uma fortaleza ali, arraigada naquela mente daquela pessoa. Existe um padrão de pensamento que não foi Deus que estabeleceu. Foi o inimigo usando mentiras. E aí, uma fortaleza na mente é uma prisão. Fale comigo, prisão. É uma prisão nos pensamentos. E essa fortaleza, ela é construída através de mentiras. Sofismas. Que parece que é verdade, mas não é. Os sofismas são enganos que foram sendo construídos ao longo do tempo, minha gente. Você é quem é hoje por conta de um padrão de pensamento que você tem ao seu respeito. Você é o que você pensa que você é. Aí Deus vem e diz, mas eu não penso isso, eu penso isso. Só que para quebrar esse padrão de pensamento, para Deus curar mesmo a área de vulnerabilidade da nossa vida, a gente tem que estar disposto a ser educado pelo Espírito Santo, amém? Você precisa se dedicar à leitura da palavra. Para você ouvir, é Deus falando. Não é o que você acha. Não foi fulano que disse que você não prestava. Não foi seu pai, nem sua mãe, nem aquela professora que é a pessoa mais importante da sua vida. A pessoa mais importante da sua vida é Deus. E você precisa deixar Deus quebrar esses enganos, essas mentiras. Porque muitas vezes a gente não muda porque nos apegamos às mentiras do diabo. Dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é necessário, que você não presta, que olha, vai mudar nunca não. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo que quebre essa prisão, esse engano, essas mentiras que foram sendo construídas ao longo da nossa vida. Esses enganos sobre nós mesmos. E sabe, a palavra ela é um martelo que tem poder de quebrar o sofisma, amém? Então nós temos que ser chocados pela palavra. Se deixe ser chocado pela palavra. Se deixe ouvir Deus. O que precisa na nossa vida é ouvir o Senhor. Gasta tempo para dizer o que é que o Senhor pensa sobre mim. E além de dizer isso, é se apegar ao que Deus pensa e quebrando, sabe? E deixando Deus, pois eu não quero pensar isso de mim. Eu quero pensar o que o Senhor está pensando. Amém, irmãos? Então, o diabo, ele faz com que eu e você, a gente acredite e se apegue às mentiras como se fosse verdade. Por isso que a gente não muda e não cresce. E fica andando em círculos. Então esses sofismas, esses enganos, quando a gente toma posse deles como verdade, se torna uma fortaleza. Um lugar de difícil acesso. Que Deus fala com você, você chora, daqui a pouco esquece, continua sendo a mesma pessoa.
com a mesma visão errada de si mesmo, né? Então, uma pessoa que luta contra as fortalezas da mente, como é que ela percebe? Ela percebe tudo o que lhe acontece através do padrão de um pensamento distorcido, que é contrário à palavra de Deus. Então, quando você tem um padrão, Deus usa pessoas para dizer coisas sobre você, e você, não, mas eu não sou isso, e você não consegue tomar posse da verdade da palavra de Deus, isso é uma fortaleza que se instalou. Então, se Deus está falando que você é um profeta, se Deus está falando que você vai ser usado por Ele, que você é amado, que você não é órfão, que você tem um Pai Celestial, essa é a verdade. Agora, a gente pega, sabe que temos um Pai, mas a gente se apega à orfandade, sim ou não? A gente sabe que a gente tem o Pai Celestial, mas não se apega a essa verdade. A gente se apega às dores do passado. Mas eu não tive o Pai, eu sou órfão. Tu eras órfão, mas não é mais. Mas só que nós temos dificuldade de tomar posse da verdade da palavra. Aí a gente fica com o mesmo comportamento errado, de órfão, de abandonado. Aí acontecem situações que vai mostrar que você é órfão. Eu sou órfão mesmo. Eu nunca tive um pai mesmo. O pai é que dá destino. Eu não sei qual é o meu destino. Eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei, meu Deus, para que eu existo. Eu não tenho direção para a minha vida porque eu não tive pai. Você não teve, mas você agora tem. Então o Pai Celestial vai te educar, vai te dar um destino, um propósito, a direção. Ele vai cuidar de ti. Quem está aqui? Só que a gente não se apega a isso, irmãos. Sabe o que a gente se apega? Eu continuo órfão. Jesus morreu na cruz para nos adotar. A Bíblia diz que nós somos adotados. Não, mas eu continuo órfão. Pelo amor de Jesus Cristo. Tem que mudar essa mentalidade. Tirar as mentiras. Você não é mais órfão. Você só é órfão se você quiser ser. E ninguém vai tirar de você, porque tu está apegado a esse sofisma, essa mentira. Nós precisamos tomar postura de ser educado pela palavra. Amém, irmãos? Olha, só quem consegue romper é quem toma posse da verdade da palavra de Deus como verdade. Eu e você precisamos trabalhar junto com o Espírito Santo para quebrar os enganos do nosso coração. Você precisa dizer ao Espírito Santo: eu não quero mais ser controlado pelo que eu acho. E vai ficar controlado até quando? Até quando vai sair esse vazio? Gente, a gente conseguiu tomar posse da palavra para a salvação. Quem crê aqui que vai para o céu? E por que tu acredita? E por que tu não acredita que você não é mais órfão? Qual é a diferença de acreditar que é salvo e não acreditar que é órfão? Meu Deus! O que precisa é a gente tomar posse da verdade. Deus, tira essas mentiras da minha mente. Eu não quero mais viver assim, porque o que domina a tua mente faz você ser. Você é o que você pensa ser. As nossas reações, elas são comandadas, controladas pelo nosso pensamento. E se o teu pensamento é contrário à palavra de Deus, existe uma fortaleza aí de engano. Detecte. Preste atenção. Olhe todo dia a palavra, todo dia. Eu sou quem Deus diz que eu sou filho. Eu fui adotado. Decora os versículos sobre adoção. Porque se tem uma área que o diabo manipula e controla as nossas vidas, é a área da paternidade, irmãos. E fica te manipulando para você ficar desestruturado e não sair. Essa é a verdade. Está crescendo, acontece a situação. Eu sou órfão mesmo. Mentira, tu não é órfão. Tu está se comportando como órfão. Vai decorar os versículos da Bíblia até entrar no teu coração e se tornar verdade dentro de você. E parar de se comportar nesse padrão de engano. Quem está entendendo o que eu estou querendo aqui transmitir? Se a gente não se tomar posse e decorar os versículos até entrar no nosso coração, nós não vamos mudar. E essa área de vulnerabilidade vai nos controlar o resto da vida. E Jeremias só foi um grande profeta. Foi ele que escreveu 1 Reis, 2 Reis. Ele era um historiador, um pesquisador.
e um grande profeta, porque ele deixou de ser um menino. Ele disse: se o Senhor me vê como profeta, pois eu sou e você. Meu Deus, que dificuldade a gente tem, sim ou não? E eu me incluo nessa dificuldade. Quantas lutas o Espírito Santo tem comigo para mudar a minha forma de me ver, a minha forma de me ver, a sua forma de se ver. Controla o nosso destino, irmãos. Vai dizer para onde a gente vai. Então é muito grave a nossa mentalidade. Acreditar nas mentiras do diabo como se fosse verdade. Nós precisamos deixar Deus mudar a nossa vida. A minha esperança é Pedro. Quando eu olho para Pedro, eu tenho uma esperança na minha vida, Jesus. Pedro, ele tinha ficado arrasado com ele mesmo, porque ele tinha negado Jesus. Voltou a pescar. Olha, o Senhor disse para Maria Madalena: diga que eu vou me apresentar aos discípulos e a Pedro. Pedro nem se sentia mais discípulo. Não presta para nada não. Estava com um homem ali, disse que eu dava vida por ele e neguei. Ele ficou tão péssimo que ele disse: eu só presto para uma coisa, para pescar. Ele voltou para pescar. Mas ele voltou a pescar por causa da decepção com ele mesmo. E aí Jesus, sabendo quem Pedro é, a forma dele se ver e a forma dele pensar e de reagir, quais seriam as atitudes dele, Jesus sabia: vou me encontrar no mar. Ele está pescando. Já sei para onde ele vai. Não preste para nada, só preste para ser pescador. Vou voltar. Já vai de madrugada. Viram Jesus, viram ali um homem. Aí João disse: eita, eu acho que é Jesus. Eita, Pedro logo se vestiu, mergulhou e foi logo encontrar primeiro. E ali foi um encontro de cura na mentalidade de Pedro. Ali começou a nascer um novo Pedro. Minha gente, depois desse encontro com Jesus, olha Atos para tu ver. Olha a mudança de mentalidade de Pedro numa cura que teve com Jesus. Quem Pedro se tornou até a morte. Até a morte. Vai ler 1 Pedro e 2 Pedro. Um homem que se tornou maduro. Mas ele não era. Ele deixou o Senhor tocar nas áreas da vulnerabilidade dele. Ele era um cara que se comparava muito. Olha, você sabe, quando a gente não tem uma visão curada do Senhor, a gente tem ciúme dos outros, a gente compete, a gente tem inveja. Sabia disso? Tem um homem na Bíblia que eu fico chocada com a cura da alma dele. João, o Batista. Meu Deus, eu disse: Senhor, pois eu quero uma cura assim como de João Batista. Ele era um cara curado na identidade, na mentalidade, no chamado. Podia querer trazer inveja, não tinha jeito, porque ele sabia o lugar dele, o papel dele. Ele não queria o lugar de ninguém. Ele não competia com ninguém. É muita cura. A Bíblia diz que chegou os discípulos de João Batista e disseram: olha, sabe aquele homem que tu batizou? Todo mundo está indo para lá e ninguém vai vir para cá. Todos estão correndo para ele. Olha a resposta de João: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu sou amigo do noivo. Ele sabia tanto o chamado dele. Você é o Cristo? Você fez? Não, eu sou uma voz. Meu chamado é para ser uma voz. Cara, que homem curado é esse? Quem quer ser um coração assim? Não compete. Ele está crescendo. Minha missão é para isso mesmo, é para ele crescer. Meu Deus! É uma pessoa curada. Mas Pedro não era assim não, meu irmão. Pedro, eu e você. Jesus está lá curando Pedro. 3 vezes, tu me amas, Pedro. Ele lembrou logo 3 vezes que ele negou. Ficou calado. Oh, Senhor, tu me amas com amor ágape? Não, eu te amo com amor de amigo. Aí 2ª vez, tu me amas com amor ágape? Não, Senhor, eu amo o Senhor com amor de amigo. Na 3ª vez ele disse: meu Deus, eu estou achando que ele está achando que nem de amigo eu amo. Porque ele está me perguntando na 3ª vez. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Será que eu não te amo mesmo não? Tu sabe tudo.
todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então ele ali estava sendo curado pelo Senhor, perdoado. Mas depois que ele teve essa experiência com Jesus na praia, uma conversa à parte, ele percebeu que tinha um camarada pertinho. Um que era tão curado de alma, o outro João. Minha gente, João, discípulo de Jesus, o cara é muito curado. Lê 1 João, é muito curado. João é muito curado. Ele mesmo escreve dele, o discípulo amado. O discípulo que Jesus amava. Jesus nunca disse, mas era assim, ele era curado. E o João não ficava competindo. Ele se deixou curar pelo Senhor. João é incrível. Aí ele está lá, vendo Jesus conversando com Pedro. E ele pertinho lá, né? Como quem não quer nada. Aí quando chega aqui em João, no capítulo 21, eu vou ler para você aqui. Eu gosto demais desse texto. João capítulo 21. Pedro percebe que João está por perto. Aí diz assim, versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Era assim que João se via. Não foi Jesus que disse, mas ele foi curado pelo amor de Jesus. O qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus. E conta este, porque aqui, antes do versículo 15 até o versículo 18, Jesus está dizendo, olha, eu tenho um chamado para você. Eu quero que você seja pastor das minhas ovelhas. Ele recebeu o chamado, ele foi perdoado, ele foi curado. Mas não foi suficiente. Porque quando ele viu João, ele perguntou a Jesus, tu tem um chamado para mim de pastor. E para João, qual é o teu chamado? Será que o de João é maior do que o meu? Qual o chamado de João? Olha, como no coração dele, ele tinha doenças de alma. Ele se comparava. Uma pessoa que não deixa Jesus mudar a mentalidade, se compara, fica competindo. Quando o outro cresce, fica com inveja. Gente, esses sentimentos mostram que nós precisamos ser tocados pelo Senhor e saber o que Ele pensa sobre nós. Quem está aqui? E aí o Senhor respondeu para ele. Gente, Deus respondeu. Eu estava um dia lendo essa palavra. O Senhor falou para mim, filha, pare de se comparar com as pessoas. O que eu tenho para fulano é para ela, o que eu tenho para aquela é para ela. Não te preocupa com ela, se preocupa com o que eu tenho para você. Faça a sua parte e pare de se comparar. Sabe? Aí precisa deixar o Senhor mudar a nossa mentalidade ao ponto da gente ficar alegre com o outro crescendo, porque a gente sabe o nosso lugar. Quem está aqui? Então o Senhor respondeu a ele, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quanto a ti, segue-me. Que se importe com o chamado dos outros? O que é que você está se importando com o que eu tenho para João? Faça o que eu estou dizendo para você fazer. Eu lhe criei para ser o pastor da minha casa. Seja. Dê sua vida por isso. O que eu tenho para João, se ele vai ficar vivo até eu voltar, que te importa? Sabe? E o Senhor, Ele quer curar a nossa área de vulnerabilidade. A forma como a gente se vê. Porque o Senhor quer que você pare de se comparar. Porque quando você parar de se comparar e se enxergar como Deus te enxerga, a inveja, a competição, o ciúme não vai ter mais lugar. Porque são obras da carne. De uma pessoa que precisa de um toque do Senhor, de cura mesmo na sua identidade. E Deus é seu Pai. Você não é órfão. Ele pode e Ele quer te curar. Ah, mas eu não tive pai. Ah, mas meu pai morreu quando eu tinha 1 mês de nascido. Certo? Mas agora Ele te adotou e você não é mais órfão. E Ele vai te dar uma identidade e um futuro. Eu estava ouvindo um testemunho de Marcos Witt, um homem de Deus que eu e Marcos a gente acompanhou por muitos anos. Ele perdeu o pai dele, meu Deus, ele era bebezinho. E Marcos Witt se tornou um homem de nações. As músicas de Marcos Witt marcaram
nações. Como é que pode? Ele deixou Deus mudar a mentalidade dele de órfão. E ele deixou Deus adotá-lo como filho. E deixou Deus educá-lo e firmar dentro dele quem de fato Deus o via. Amém, irmãos? Então, eu acredito que Deus quer trazer cura nas nossas vidas, na área da paternidade, da identidade, do propósito, do destino. Você saber quem você é, qual é a sua área de influência, qual é o seu lugar no corpo de Cristo, para que não haja competição. Cada um tem seu lugar, amém? Então, o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas, quebrar os sofismas. 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas são aquelas áreas de pensamento que a gente se apega, que são mentiras, e a gente acredita como se fosse verdade. E o Senhor quer destruir essas fortalezas, anular os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Então Paulo, ele aqui ensina como se destrói fortalezas na mente. E em Romanos 12, 2 ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem, fala comigo, deixar. Mas deixe que Deus os transforme. Meu irmão, deixa Deus te transformar. Quem pode dizer amém? Como é, pastora, que eu deixo? Meditando na palavra. Deixa Deus te transformar por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar a perfeita vontade de Deus, a boa e agradável, quando você deixa Deus mudar a sua mentalidade. Abra mão dessa mentalidade errada. Você foi ferida, ferido, mas a verdade está no que Deus pensa. Não foi nas circunstâncias, não foi nos abusos, não foi nas tristezas, nos traumas. Ei, eu fui educada assim, mas se deixe transformar por uma mudança na sua forma de pensar. Vai ouvir Deus falar contigo e se apega ao que Ele diz, porque o que Ele diz é a verdade, não é o que você pensa, nem o que você sente sobre você. Está na hora de mudar os pensamentos e sentimentos. Está na hora de deixarmos Deus mudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e nos aliarmos aos pensamentos dele, ao que ele sente sobre nós. Você precisa batalhar por isso, porque o tempo está passando e o diabo sabe como roubar os seus melhores anos. Precisamos deixar Deus quebrar toda mentira, a maneira errada como nós nos enxergamos. Olhe, a nossa mente, os nossos pensamentos são o grande obstáculo para rompermos, para mudarmos de vida e para cumprirmos a vontade de Deus. São os nossos pensamentos. Ah, mas eu não estou sentindo. Não importa. Você vai mudar agora sentimento, porque o Senhor disse que eu sou filha, eu sou adotada. Ele perdoou os meus pecados. Os meus pecados estão lá no mar do esquecimento. Eu não sou isso mais. Eu era, mas não sou mais. O que pensamos de nós mesmos nos molda, limita. O que você pensa de você te limita e determina as suas reações, suas atitudes. Provérbios 23, 7 diz: como você imagina na sua mente, assim você é. Como você pensa que você é, assim você é. Pois está na hora de a gente pensar o que Deus pensa, sabe? E no verso 10, 11 e 12, Deus falou assim para Jeremias: olha, enxerga o que eu estou te dizendo. Olha para mim, deixa eu te educar.
Olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Aí no versículo 11, veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Jeremias, falei contigo, o que estás vendo? Que vês? Aí Jeremias disse: vejo uma vara de amendoeira. Olha o verso 12. Deus disse para ele: finalmente, tu estás vendo o que eu estou vendo. Viste bem. Ah, meu Deus, quando será que Deus vai dizer: filho, viste bem, é isso mesmo que eu penso de você, meu filho? Meu Deus, quando será que Deus vai dizer isso? Viste bem, minha filha, é isso mesmo que eu vejo sobre você. Oh, meu Deus, quando será? Quando será que a gente vai abrir mão do nosso passado, da educação errada, das mentiras? Quando será que o Espírito Santo vai nos educar de tal maneira que o que Deus está vendo é o que a gente está vendo também? Quando será, meus irmãos, que Deus vai conseguir mudar e nos educar? Quando será que Ele vai dizer: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu vou te fazer ser esse profeta. Meu Deus, o homem se tornou um dos maiores profetas do Velho Testamento com 17 anos de idade, porque ele se deixou educar pelo Espírito. Meu Deus, nos ajude a mudar a nossa mentalidade. O Senhor conseguiu educar João o Batista no deserto. Cara, foi exatamente o que Deus disse: tu és profeta, prepara o caminho, tu és a voz. Eu sou a voz, sou o profeta, nasci para isso. Meu Deus. E sabe o que aconteceu? Jeremias foi tocado na sua visão interior. Ele deixou Deus tocar na maneira dele se enxergar, porque ele deixou Deus mudar os pensamentos dele sobre ele mesmo. E eu e você precisamos deixar Deus tocar a nossa forma de pensar. Eu quero mudança nos meus pensamentos. Eu sou quem o Senhor disse que eu sou. Eu posso o que o Senhor disse que eu posso. Eu tenho o que o Senhor disse que eu tenho. Meu Deus, tira as mentiras da minha vida. Me ajude a pensar o que o Senhor está pensando. E por último, o Senhor tocou na boca de Jeremias. Sabe? Quando é que eu percebo que uma pessoa mudou? Porque ela muda até a forma de falar, irmãos. Ela não fica mais falando com pena. Minha vida. Meu passado. Quando eu era criança. Olha, quando Deus começa a curar uma pessoa, até a maneira dela falar muda. Porque ela começa a falar o que Deus está ensinando ela a falar. Porque ela diz: eu sou quem Deus diz que eu sou. No versículo 9 diz: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Tu vai falar o que eu mandar. Sim, Senhor, eu vou. E ele começou a falar o que Deus mandou. E ele foi preso, ele foi colocado numa cisterna e quase morre. E levou para o cacete, e foi tanta coisa. Mas ele disse: eu sou profeta. Deus disse que eu sou, acabou-se. Eu sou e acabou-se. Que coisa linda. A forma como nos vimos aparece. Sabe como? Através das tuas palavras. Jesus disse em Mateus 12, 34: porque a boca fala do que está cheio o coração. Lá em 2 Coríntios 4, 13, Paulo disse: eu criei, por isso falei. Gente, quando a gente acredita na mentira, a gente fala a mentira. Eu não posso. Eu não consigo. Você está falando porque é isso que você acredita. E você se torna o que você fala. Mas quando você deixa Deus mudar a sua mentalidade, a sua linguagem vai mudar, irmãos. Amém? Paulo diz: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Sabe, uma pessoa que deixa Deus mudar a mentalidade, ela fala o que Deus fala. Eu coloquei as minhas palavras dentro de você. Fale o que eu estou dizendo para você falar. Vamos ficar em pé, vamos orar nessa hora.
para que Deus entre nas áreas da nossa vida que nós precisamos de cura. As áreas de vulnerabilidade. Comece a orar aí pela sua vida. Ore, diga: Deus, eu quero ver bem, viste bem, eu quero ver o que o Senhor está vendo. Se você está precisando de oração pela sua vida, saia do seu lugar. Nós vamos terminar orando por você nessa hora, por um toque do Espírito, para que você ouça a voz do Senhor, o que Ele pensa sobre você. Saia do seu lugar, você que está precisando que o Senhor mude a sua mentalidade. Você que está precisando ouvir a voz de Deus. Você que está precisando ser educado pelo Espírito Santo. Eu quero uma nova educação, Senhor. Tira os sofismas da minha educação. Tira as mentiras da minha mente. Oi, mamamaxê. Comece a orar. Checa talabaralabaxê. Quantas limitações o diabo consegue? Prisões dentro de nós pelas mentiras. Comece a orar em línguas aí no seu lugar. Pai, eu oro por uma cura, uma libertação na nossa maneira da gente se ver, na nossa educação, no que aconteceu conosco. Nos apegamos aos enganos, mas nós não somos isso. Nós somos quem o Senhor diz sobre nós. E se o Senhor diz, então é a verdade. E eu quero me apegar ao que a sua palavra diz. Toque-nos. Eu não sei como você se enxerga, quais são os seus limites emocionais, quais são os seus limites na forma de você se enxergar. Mas de uma coisa eu sei: Deus quer tocar você como Ele tocou Jeremias, nos olhos de Jeremias, dos pensamentos dele. Não digas mais isso sobre você, Jeremias. Para de falar isso. Fale o que eu estou dizendo para você falar. Declare as minhas verdades. Meu Deus, precisamos de cura. Confessamos ao Senhor que queremos que o Senhor nos toque na nossa forma de nos enxergar. Deus tem um chamado para você e não é assim que Ele te vê. Não é assim. Diga: Deus, como é que o Senhor me vê? Me mostre.